Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amigos e amigas do Laboratório ODOS, O Caminho. É uma experiência muito rica que nós estamos fazendo juntos nesta empreitada, nesta caminhada, e conforme as orientações da Igreja, sobretudo após o Concílio Vaticano II, unindo as orientações na perspectiva da razão natural, buscando formação continuada, estudos, este estudo da Dei Verbum, que também é uma seta para a leitura assídua da Sagrada Escritura, e conforme veremos hoje, sempre num contexto oracional, aonde até mesmo o texto fundante da Dei Verbum usa o termo colóquio, que é um termo proveniente dos jesuítas ou dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Na verdade, é uma praxis, né? A quarta parte do Catecismo da Igreja Católica, ao falar da vida de oração, oração, define oração como uma intimidade entre nós e o Senhor, como uma conversa que seja frutuosa, que seja, vamos chamar assim, de muita valia para o espírito humano, no sentido de uma ascensão, de uma elevação. Vamos para o último capítulo, o capítulo 6, onde vocês vão receber o último resumo, e eu coloquei uma frase, né, de efeito. Na verdade é uma frase quase bimilenar: ignorar as Escrituras é ignorar a Jesus Cristo. Frase de São Jerônimo, que indiretamente é citado nessa última parte do Catecismo, do Dei Verbum, no Catecismo também, no que diz respeito à devoção à Sagrada Escritura. Então nós vamos hoje dos números 21 a 26, tá? Para encerrar os nossos estudos sobre a Dei Verbum, esse documento importante, esta constituição dogmática sobre a sagrada revelação, que passa pela Sagrada Escritura, pela Sagrada Tradição e pelo magistério da Igreja. Então, ignorar as Escrituras, ou seja, não existe ainda, de modo sólido, na tradição católica, uma reverência à palavra de Deus como se tem a reverência à Eucaristia. E não existe diferença entre a palavra de Deus e a Eucaristia. São alimentos, são mesas, são a presença do Senhor. São alimentos, são mesas, são a presença do Senhor. Eu acredito que o concílio teve a coragem de sugerir aos cristãos uma aproximação da Sagrada Escritura, porque isso é uma tradição já do meio evangélico, do meio protestante, e poderia em algum momento trazer um desconforto, porque não era tradicional o católico ter a Bíblia manuseada pelas ruas, pelas comunidades, e isso acabou acontecendo pela via pentecostal, neopentecostal, da renovação carismática, que não só colocou a Bíblia na mão dos cristãos, mas também começou a fazer escolas de formação e outros movimentos, como o Shalom, aí em Taubaté, o movimento de Cursilhos, também em Taubaté, o movimento PLC, Peregrinação de Leigos Cristãos, começou em Caçapava e foi muito forte em Taubaté. Estou falando Taubaté como ponto de convergência da diocese. E também círculos bíblicos, e também oficinas de oração, enfim. Vagarosamente, a Igreja Católica começou então a dar a Bíblia na mão dos seus fiéis. Mas isso é uma praxis muito mais evidente, né? Uma igreja da palavra
é muito mais evidente no meio protestante. Não sei se o modus operandi do meio protestante, de decorar versículos e etc., seja a maneira mais usual de chegarmos a um consenso do que efetivamente a palavra de Deus quer nos ensinar. Mas é um testemunho bonito, né? Lembrando que para eles a revelação ela se dá, como diz Calvino, no âmbito da individualidade da consciência. Então eles não precisam passar por nenhum patamar específico tradicional para que uma revelação seja uma inovação e que isso venha atrapalhar, de certa forma, a história das revelações ou aquilo que a igreja construiu ao longo de pelo menos 500 anos da parte deles, e nós ao longo de mais de 2000 anos, com a tradição. Bem, é exatamente isso que o número 21 vai nos dizer, né? A palavra de Deus é viva e eficaz, né? Hebreus 4, versículo 2, e a Sagrada Escritura está na vida da igreja. A Sagrada Escritura é o Senhor. Então, eu peço que você repita comigo isso. Ó. A Sagrada Escritura é Cristo, sobretudo nos Evangelhos. Se você prestar atenção, a primeira leitura, tirando o tempo pascal, mas sempre é uma profecia do Antigo Testamento. Essa profecia, de algum modo, ela está ligada ao que Jesus vai falar no Evangelho. Então há uma linha direta entre primeira leitura e Evangelho. O Salmo, nesse interim, ele é um louvor, ele é uma aclamação, ele é uma resposta oracional em tom de louvação pela preparação e pela efetivação, pelo que diz o Antigo e o Novo Testamento. Mas, sobretudo, o Evangelho, ele dá o tom, né? A gente que é músico, né? Ele dá o tom do que nós devemos viver naquele domingo, naquela semana, qual o ensinamento de Jesus. E como uma prática desse ensinamento vem a segunda leitura. A segunda leitura não é mais importante, mas ela é uma prática já na antiguidade do que o Antigo Testamento disse, o que Cristo ensinou como verdadeiro mestre e o que nós devemos fazer como outrora fizeram nossos irmãos cristãos. Ponto. Então, a Sagrada Escritura é o Senhor. A Sagrada Escritura é Cristo. É o Senhor. Então nós temos a mesa da palavra. Esses dias, né, eu tenho que fazer algumas pontuações em relação aos padres midiáticos. Então esses dias um sacerdote, ele disse que ele não é padre de pregar no ambão. Ele é o padre do meio do povo. Mas não é um ambão. Vocês entendem? Ali não é o ambão, ali é a mesa da palavra. É como se eu pegasse a hóstia, o vinho, e falasse, eu não quero celebrar na mesa, eu quero celebrar lá no meio do povo, no chão. Isso já foi feito no passado. Deu o que falar. A CNBB, até mesmo algumas orientações do Vaticano, no tempo das comunidades eclesiais de base, com as invenções que tinham. O local da proclamação e da explicação da palavra de Deus é a mesa da palavra. O local da explicação, o local da experiência do Cristo, pão da vida, é a mesa do altar. Essas mesas, segundo Agostinho, elas têm a mesma dignidade. Mas, volto a reforçar, nós não temos essa consciência ainda. Este grupo está tendo o privilégio de adorar o Senhor na palavra. A palavra de Deus é como se a gente comungasse. Você não vai na missa só comungar a hóstia consagrada, o Cristo sacramento. Você comunga do irmão, você comunga da presença da comunidade que procura ser o ponto de unidade onde dispersará a paz. Você comunga da palavra de Jesus, que quer transformar o seu coração para que você também seja um outro Cristo e transforme o mundo. Então essa experiência com a mesa da palavra
com Cristo que está na palavra, é a experiência, de modo que o concílio vai nos dizer, na palavra, o Pai Todo-Poderoso, o Pai Misericordioso, vem conversar conosco como filhos. Então, são orientações de Deus. E a palavra, verbum, o verbum, o logos, os antigos patrólogos, os pais da igreja, chamavam a nossa vivência de uma experiência forte e grandemente de patrologia como logos que fala no coração do homem. Né? Então é alimento para a alma, é fonte pura e perene da vida espiritual. Então nós pedimos a Deus essa experiência, essa luz de Deus para que ilumine a nossa vida. O número 22 diz que nós temos acesso à palavra de Deus desde a experiência da Vulgata. A Vulgata é a famosa tradição dos 70 sábios, que tem como grande mestre das traduções São Jerônimo, que, segundo certa tradição, sabia todos os textos bíblicos de cor. Obviamente que isso é muito difícil, né, na perspectiva racional, mas é história de santo, é história de nossos patriarcas. Né? E assim como eu sei muita coisa sobre muita coisa, mas não sei a Bíblia de cor, mas sei bastante versículo de cor. Quem sabe São Jerônimo sabia mesmo a Bíblia de cor. Mas isso não é importante. Saber a Bíblia de cor, saber versículos de cor, não nos faz santos. Lembra que o diabo, no capítulo 4 de Lucas, disse a Jesus, está escrito, se te jogares daqui, os anjos te guardarão. O demônio também conhece a escritura. Ele é maledito. Né? O Sugismundo, né? Essa porqueira que se revoltou contra Deus e contra nós, os filhos de Deus, ele também conhece a escritura e cita a escritura para Jesus, cara de pau. Então, é a vivência da palavra de Deus que é Cristo. E esta vivência, ela há de nos fazer santos e fortes diante do Pai Criador. É isso que nós precisamos, é isso que nós devemos. O número 23 recomenda também a leitura, essa procura da patrologia, quem sabe seja uma experiência que sugeri para o Anderson da próxima formação, né? Um pouco da história da igreja latina e grega, no sentido da patrologia dos santos padres, de como eles acolheram de forma alegórica o espírito da escritura. E esse espírito ele foi ampliando-se, para que a gente pudesse viver a palavra de Deus. Né? Então recomenda-se a capacitação de pessoas para viver a palavra de Deus, não só o aprendizado da Escritura, mas o aprendizado dos primeiros pais, como eles acolheram. Nós temos 2 volumes enormes de Santo Agostinho. Está no Google, se vocês procurarem. Né? A cada salmo, Santo Agostinho... São 3 volumes, desculpe. Santo Agostinho explicando 15 vezes um único salmo, fazendo um único sermão. Eu não sei onde esse homem tinha tempo para escrever tanto sobre tanta coisa, sobre tanta obra que ele nos deixou. Eu não tenho aqui. Mas esse aqui. Coleção da Patrística, né? Então, aqui tem os números, ó. Esse aqui é o número 8. Esse é de Santo Agostinho sobre o livre-arbítrio. O 9.1, 9.2, eu acho que 9.3 são 3 divisões sobre os Salmos. E Agostinho são livros do tamanho da Bíblia de Jerusalém. Então, assim, é muita coisa para a gente poder rezar. Pessoal, vou fazer um adendo aqui, ó. Se caso acabar a bateria, porque eu estou sem celular, estou usando um celular emprestado aqui da minha esposa, aí eu vou só fazer a conclusão num pequeno vídeo posterior, tá bom?
A gente já está com 15 minutos e eu estou já no número 23. Então, também é cultivar no coração as ciências bíblicas. Cristão não pode ser contra a teologia. Então, este sacerdote, eu não sou padre de pregar em ambão. Não é um ambão, é a mesa da palavra, aonde Cristo está, onde Deus está. Segundo, a teologia diz isso, mas nós devemos... Não, se a teologia diz, porque a teologia estudou a Escritura, e a Escritura fundamentou a tradição da igreja, e a tradição da igreja está na boca, nos textos. Hoje mesmo, o Papa Francisco já leu a sua homilia sobre São Pedro e São Paulo. A teologia está errada. Então existe internamente na igreja, internamente, um movimento anti-intelectualismo. Ou, para ser menos, vamos dizer assim, menos agressivo, um movimento anti-teologia. Como se a teologia tirasse o mistério de Deus e a gente... Deus não é uma coisa, um objeto da especulação humana. Não! A teologia, olha só, 1997, fevereiro de 1997, né? Dom Pedro Casaldáliga, um homem que tem uma catedral que a cobertura é aquela palha, eu me esqueci o nome agora, sapê. A catedral de Dom Pedro Casaldáliga é coberta com sapê. A mitra de Dom Pedro é um chapéu de camponês com uma cruz bem simples de madeira grudada nela. Dom Pedro disse, 1997, 23 anos atrás, em fevereiro de 1997. Eu nunca esqueci que teologia se faz de joelho, a verdadeira. Porque nunca se perde na teologia de joelhos a grandiosidade do mistério. Então, quem é contra a leitura, o estudo, a luz natural da razão em colaboração com a fé, não aprendeu ainda o que é teologia. E é por isso que a formação continuada é importante. E a Dei Verbum continua. A sagrada teologia, ela se reveste da sagrada escritura. A escritura é a alma da teologia. A teologia não vai contrariar a escritura. Pelo contrário, ela vai aproveitar o ambiente acadêmico para elevar a especulação de modo que não haja contradição para a interpretação fidedigna da palavra de Deus, da doutrina da igreja, dos dogmas da igreja, do amor que a igreja tem à sua história. Né? Então a pregação pastoral, que todos nós já participamos, a catequese que nós fazemos. Gente, o professor Rodrigo tem uma certa notoriedade em relação à teologia. Eu não aprendi isso só no seminário, não. Não aprendi isso só no curso de teologia, não. Ou na vida seminarística. Ou, quem sabe, na vida sacerdotal. Isso tem 4 nomes. Na verdade, são 5 nomes. Irmã Uda, Irmã Benedita. Certo? Depois, Antônio Carlos, Andréia e Verinha. Irmãs e minhas catequistas. E isso sem contar a bondade e generosidade do Padre Pedro Lopes. Que Deus o tenha. Que era o padre da minha paróquia quando eu era criança. Que tinha um zelo de sentar com as crianças. Diácono João Monteiro, que sentava e nos ensinava, brincando, tocando uma música, cantando alguma coisa.